Que a graça do nosso Deus possa estar com cada um de nós, não é? É um prazer imenso poder, mais uma vez, congregar com vocês na simplicidade do Espírito. Cremos que aquilo que está na palavra de Deus é a verdade. Amém. E Jesus disse: passam os céus e terra, mas minhas palavras não hão de passar. Tudo que foi prometido será entregue. O que é prometido para você é teu. Ninguém toma isto. Amém. Você ocupa um lugar na família de Deus que ninguém mais pode ocupar a não ser você. Mesmo que seja outro membro da família de Deus, mas somente você pode ocupar o seu lugar. Ninguém mais. Não adianta você querer ceder o lugar para outro. Tem pessoas tão boas, tão amáveis, que ela diz: eu prefiro não ir, mas que fulano vá. Não é dessa forma. Não é escolha nossa. Jesus disse isso: não fois vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi vocês. É? Então cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer por si mesmo. Ajudamos os outros, porque o Filho de Deus aqui na terra, ele serve para isso, para ser uma bênção, para ser uma ajuda. Como José, onde ele colocava seus pés, tudo prosperava, né? E a Bíblia tem isto: ser tu uma bênção, porque é através dos filhos de Deus que ele traz a bênção ao mundo, que ele abençoa, que ele ajuda. Tanto é que até a semente do mal, o joio, se beneficia com as bênçãos que Deus envia para o trigo, para seus filhos, né? Mas a questão de lugar, de paternidade e filiação, ninguém pode assumir teu lugar. E você não deve se preocupar muito com os outros, você faz a sua parte. E neste fazer parte, esta fazição de parte, nisto engloba a preocupação que você tem, normal, por você saber que há uma coisa tão boa como a palavra de Deus, como a maior arma que Deus enviou, né, para seus filhos, com a qual lutar contra os dardos inflamados do maligno. É uma bênção tão especial como a bênção da salvação, quando na verdade todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, e pela graça Ele nos concede o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Então, claro, você deseja isso para as outras pessoas, mas você não pode fazer nada a não ser dizer: Senhor, tenha misericórdia, né? Ajuda, e você faz a sua parte, orienta, dá conselho, mostra o que está na palavra. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Você não deve se escabelar, porque as outras pessoas não querem ir, ou não querem serem cidadãos do reino dos céus. Nem cidadão da terra não querem ser, porque vive até a margem da lei do homem, quanto mais da lei de Deus. Porém, a sua parte você precisa fazer como um filho de Deus. Tanto é que você não faz nada de bom para ser salvo, porque não é o que você faz que te traz salvação, é o que Ele fez por você. E o que Ele fez por você, você aceita isto por fé. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus, não é? O justo vive da fé, é uma revelação que Deus dá a você. Quando você olha para o ser humano, primeiro olhando para si, você sabe que não há nada bom em você, porque Deus escolheria a mim, o imprestável, mas é de graça, e Ele diz: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, se Ele teve misericórdia de mim, se Ele teve misericórdia de você, quem somos nós para tirar esta dádiva que Deus tem dado a cada um? Né? Por isso que tudo que podemos ser um para o outro é uma ajuda, né? Um apoio, um ombro amigo. E estamos muito agradecidos por Deus ter nos concedido este privilégio de, nesse tempo do fim, termos conhecido a sua palavra. Enquanto o mundo anda aí a passos largos, rumo ao buraco, né? Rumo à escuridão, você está a cada dia procurando caminhar na luz, como Ele está na luz. E João disse: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se o sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo pecado, não temos o direito de apontar o defeito de quem quer que seja, porque não sabemos se aquela pessoa está debaixo do sangue ou não. Por isso foi dito: não julgueis para que não sejais julgados. Não é verdade? Pois bem, meus amigos, como eu disse, é muito bom estar com vocês, e esses cultos são cultos rápidos, não é?
porque são cultos intermediários entre uma série de palestras que tivemos e outra que virá adiante. Então estamos apenas tendo nossos cultos, aí eu diria culto intermediário, lendo com as pessoas, com os irmãos, parte da mensagem, espírito de verdade. E feliz por mais uma vez ver o irmão Severino, não é isso? Deus abençoe o pai do irmão Davi, sempre que ele viaja lá da sua terra e visita aqui o estado de São Paulo, e principalmente Francisco Morato, ele nos honra com a sua presença. Bem, sabemos que chegará um momento que nós não nos veremos mais deste lado, não é? Mas do outro lado nos encontraremos e será uma grande festa. Mesmo será uma grande festa. Agradecidos estamos, pelo menos eu particularmente, acredito que vocês também, com a notícia de que o Leonardo, filho do irmão Antônio, ele passou pela cirurgia hoje à tarde, e a notícia que eu tive é que estava passando bem. Então, continue em oração. Não é uma oração, aliás, não é uma cirurgia tão simples, porque o moço que não pesa 40 quilos, vamos dizer assim, né? Vocês conhecem o Leonardo, e vai ficar usando o aparelho do lado, né? Não sabemos por quanto tempo. Então é algo bem complicado, bem chato, né? Porém, os médicos estão aí para fazer a parte deles. Os médicos cortam a parte que está ruim, mas Deus é quem pode reconstituir os tecidos, não é mesmo? Ele pode fazer isto. E como eu disse no outro culto, orem por aquele garoto, por aquele rapaz, como orando pelo seu filho, por sua filha, por seu pai, por sua mãe. É a única forma de orarmos, com o espírito intercessório, se colocando no lugar daquela pessoa, né? Se colocando no lugar do pai, da mãe, ou da própria pessoa que está aflita e em necessidade. Bem, meu abraço fraternal a todos os irmãos que, se porventura estão nos ouvindo agora, irmãos e amigos, em outras cidades, outros estados, até mesmo em outros países, não sabemos, pelo portal Doutrina da Mensagem. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu convido vocês para ficarem de pé, apenas para lermos uma pequena escritura. Em qualquer parte aqui que eu abri a escritura, e será em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 52, é o que eu encontrei aqui primeiro, onde caiu minha vista, na minha visão, nessa parte onde eu vou ler, e depois disso estaremos fazendo alguns comentários aqui do sermão Espírito de Verdade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, onde está escrito: em um momento, ou num momento, num abrir e fechar de olhos, perante, ou no tempo, ou ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, ou que se corrompe, que é nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, pode morrer a qualquer momento, se revista da imortalidade. Dá para ver o que é vida eterna aqui? Você se torna imortal, tão imortal quanto Deus. Amém. Deus não pode morrer, Deus não morre. Paulo disse: Deus é imortal. Aqui você já vê a diferença que há entre Deus e seu Filho. Deus é imortal, mas o Filho de Deus foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Para sustentar uma doutrina que não tem nada a ver com a doutrina apostólica, muitos acreditam que foi Deus que morreu na cruz, porque pensam que Jesus é o próprio Deus. Mas os apóstolos nunca criam desta forma, nem William Branham ensinou assim. Ele mostrou a diferença entre Deus e seu Filho. Disse Jesus não podia ser seu próprio Pai. Deus não pode morrer, porém ele morreu a morte em Cristo. Imagine você quando seu filho morre, você diz: para mim acabou a vida. Então são expressões. Mas nosso Deus é imortal, porque ele é espírito. Mas o seu filho, que era tão espírito quanto o Pai na eternidade, no tempo que ele aprendeu do Pai, que ele foi o agente da criação, este filho recebeu um corpo de carne, como eu e você, que é filho de Deus, recebeu também um corpo de carne.
No tempo próprio, com seus 30 e poucos anos, o pai veio e habitou em seu filho, ali no Rio Jordão, preenchendo com a totalidade da deidade, da divindade. Porém, no jardim do Getsemane, não é? Um período de tempo quase 3 anos e meio, o pai encarnado em seu filho, Deus o deixou só, como ele estava antes até o Jordão. Do Getsemane até a cruz, Jesus foi naquele mesmo estágio que ele estava antes do Jordão, sem o pai morando dentro dele. Por isso que no período de tempo que Deus estava dentro de seu filho, encarnado em seu filho, ninguém bateu em Jesus, ninguém o prendeu, ninguém atirou pedra, ninguém tentaram, mas não conseguiram. Mas depois, porque não se pode fazer isso com Deus. Mas o filho que era oferecido como sacrifício, depois que ele ficou só para morrer como homem, com corpo, espírito e alma como nós, então dali por diante o açoitaram. Deus o desamparou no jardim, e na cruz o filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste só? E esta palavra desamparado, porque me desamparaste, quer dizer totalmente desamparado. Deus deixou seu filho só. Ok, então o filho também, ele foi revestido dessa imortalidade, ele foi ressuscitado e nunca mais poderá passar por isto outra vez. Não é essa morte física que ele passou. A mesma coisa somos nós, que viemos em um corpo mortal, que tem que morrer. Carne e sangue não herda o reino dos céus. Porém, no momento da ressurreição, veja o que diz aqui: isto que é mortal se reveste da vida de Deus, ou de Zoe. Zoe, que William Branham chamou de a própria vida de Deus. Então você percebe que o estágio que nós passamos enquanto estamos nesse treinamento, recebendo a palavra, nos enchendo, nos preenchendo do poder vivificador, que tem que estar já em nós, para no momento da ressurreição, este poder ser ativado. No sermão ao nascer do sol, William Branham disse que esse poder vivificador tem que estar em nós, como estava no corpo do velho profeta Eliseu, que quando lançaram na sepultura, tempo depois jogaram um soldado morto lá dentro. Quando ele tocou nos ossos do profeta, aquele homem ressuscitou, porque o poder vivificador estava naqueles ossos, estava no corpo de Eliseu. Então não espere esse poder para quando você estiver já do outro lado com o corpo transformado. Se você não receber esse poder agora através da palavra, no momento que a trombeta soar, não ativará esse poder em você. É como mecânica e dinâmica, tem que estar as duas corretamente. Você vê que a trombeta soará, e neste som, neste evento, acontece tudo isso. O que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Agora você percebe que esta parte, tragada foi a morte pela vitória, isto é uma profecia. E Paulo aqui estava citando que se cumpriria esta profecia, porque até então isso não foi cumprido ainda, isso não aconteceu ainda. Você percebe que se você ler os versículos anteriores desse mesmo capítulo, Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo, depois que ele foi assunto aos céus e foi colocado sobre a destra de Deus, e Deus disse: senta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Paulo diz, quando diz tudo será colocado debaixo dos seus pés, exceto aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então Deus, o trabalho de Deus é colocar todas as coisas em sujeição aos pés de seu Filho Jesus, para que todos o confessem Ele como Senhor, para a alegria do Pai, para a glória de Deus Pai. Porém, quando todas as coisas estiver sujeita ao Filho, e o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando isto vai ser vencido? Veja que Paulo está se referindo a esta parte: tragada foi a morte pela vitória. Vê? Tragada foi a morte pela vitória, porque o que restará para a morte a partir disso, quando esses santos forem revestidos da imortalidade, o que resta para a morte é a morte dela. É quando a morte será lançada no lago de fogo, porque Deus não vai precisar mais deste anjo, vamos dizer assim, que William Branham chamou de anjo da morte, que é um ceifeiro, é o ceifador de vida. Então não vai ser mais necessário utilizar este anjo ceifador. Ele vai ser lançado, então vai ser exterminado,
tragada foi a morte pela vitória. Mas antes disso, estes corpos imortais já estarão neste regozijo. A morte já não mais me alcança, porque eu fui revestido de Zoe, a imortalidade. Isso diante do sonido da última trombeta. Porém, essas coisas estão em conexão, e só receberão o som desta trombeta para ser revestido desta imortalidade estes que neste período de tempo ouviram o som da sétima trombeta e através da palavra receberam este poder da imortalidade. E você sabe que poder é este? Por isso que eu falei sobre a palavra, que Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo. Qual é o quê? Poder de Deus. Vê? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio, ou por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Olha aqui o conselho, né? Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Parece que não estamos prosperando, parece que não alcançamos nossos objetivos, parece que ser honesto é um desfalque. Se sentem, por favor, né? Senão eu vou pregar o tempo todo vocês em pé. Parece que ser honesto nesse tempo é como ser uma pessoa tonta, sem juízo, onde todos se aproveitam, são aproveitadores. Parece que zelar pela palavra, zelar pela decisão que se tomou é uma coisa que só te faz perder. Porém, tudo isso faz parte do caráter de um cristão, e em todos os setores da vida, seja a decisão que ele tomar, e que se ele trabalhar de acordo com aquilo que Deus exige de cada um de nós, você estará na obra do Senhor. Não pense que estar na obra, trabalhando na obra, é só estar pregando o evangelho, ou viajando como missionário, ou visitando hospitais. A obra do Senhor faz parte de toda a vida cristã, desde o amanhecer até o seu deitar, desde quando você levanta pela manhã e agradece pelo dia que Deus lhe deu, pelo sol que brilhou sobre a sua vida, mesmo que esteja nublado, mesmo que não aconteça o que você espera, mesmo que as decisões o sonho do amanhã não se concretize quando o amanhã chega, quando o amanhã se faz presente, você diz: eu queria tanto ter feito isso e não deu certo. Isto é como um dia nublado, que você nem consegue colocar a roupa no varal para secar. Mas não pense que o sol não está brilhando, ele está brilhando em algum lugar. As nuvens são passageiras e tempos nebulosos são por um período de tempo, são fases. Aquilo que está sendo ruim para você está sendo bom para outra pessoa. Não tem como todos ganhar ao mesmo tempo. Se agora nesse mesmo instante que estamos falando, tem alguém nascendo e muitos se alegrando pelo dom da vida, por uma criança estar aí dando seu primeiro gritinho de vida, e todo mundo feliz e contente pelo milagre da vida, tem outros chorando no velório. Tem outros chorando no velório. Não tem como ser tudo bondade ao mesmo tempo, porque é a lei da causa e efeito. Um tem que sair para outro ocupar seu lugar, e assim é muitas coisas. Você diz: olha que coisa boa, eu achei uma nota, acordei cedo, olha que bom acordar cedo, passei pela estrada, olha a nota do dinheiro que está aqui. Pois bem, alguém acordou mais cedo do que você e perdeu. Vê que coisa? Alguém acordou mais cedo do que você e perdeu. O certo é, como eu até concluí na palestra passada, você tem que estar descansado em Deus. Hoje eu perdi, hoje eu ganhei. Isso não pode diminuir tua fé, nem pode te deixar com a confiança lá em cima elevada, só porque alguma coisa deu bem. Glória a Deus, Deus está me ajudando, ok. E quando as coisas der errado, é porque Deus não está ajudando? Como é que é isso? Hoje foi Deus, se amanhã é o diabo, só porque hoje você sorriu e amanhã chorou. Você tem que manter um equilíbrio. Nem sempre a sua vida será de elogio, como também nem sempre será de crítica. E aquele que não conseguir se haver bem, ou se manter, vamos dizer assim, equilibrado com crítica, com decepções, ele vai se perder também com os elogios. Ele vai inchar como um balão até explodir, e vai ficar orgulhoso. A palavra de Deus diz que em tudo dai graça. Exato, obrigado. Sim, na tristeza, na alegria. Mas você sabe que essa questão da tristeza é os votos que se faz no casamento?
É na tristeza, na alegria, na bonança. Mas quem foi que disse? A primeira, faltou o açúcar, está a mulher com a cara desse tamanho. Mas o juramento não é esse, na tristeza, na alegria e tal. Pois bem, esses são os votos que fazemos uns com os outros e quebramos esses votos. Mas para Deus não quebre não. A Bíblia diz, se você votar, você não é obrigado a votar não. Mas se você votar, então cumpra seu voto. E já pensou você prometer uma coisa a Deus e dar um dia esquecido? Ele não esquece. Ele não esquece. E mesmo se for infiel, ele vai permanecer fiel. Então, se você quiser, vamos dizer assim, a ajuda de Deus, a mão de Deus sobre você, então você tem que voltar para dentro da fidelidade de Deus. Porque Deus não vai sair da sua fidelidade para ir te ajudar na tua infidelidade. Não, por isso que tem a chance de arrependimento, de voltar atrás, de mudar de vida, né? De mudar o pensamento. Ele te dá essa, vamos dizer assim, essa oportunidade. Eu falei isso no outro culto, mas isso não foi explorado adequadamente. E quem sabe com o tempo a gente vai explorando isto. Deus tem um centro de sua vontade. E mesmo sendo na vontade perfeita e na vontade permissível, mas tem um centro para aquilo. E Deus não vai sair da sua linha. Agora, se você sai da sua linha, não pense que Deus vai sair da dele para te ajudar nessa. Então ele diz, se você for infiel, quer dizer, se sair do meu caminho, Deus diz, eu permanecerei fiel. Ele te prometeu vida, te prometeu te abençoar, te prometeu te ajudar, mas ele não vai lá onde você está não. Não, senhor. Mesmo que você escute a voz dele, como Adão escutou, Adão, Adão, onde estás? Mas ele não sai do seu lugar não. Se você quiser continuar a caminhar com Deus, vai ter que voltar para o centro da vontade dele. Vê? E Adão só voltou para caminhar quando recebeu pele, né? Sangue derramado, cobertura de pele de ovelha e assim sucessivamente. O certo é que você tem que estar descansado em tudo, da graça, sabendo que pode todas as coisas, porque Deus é quem dá fortalecimento. E Deus está preocupado com as pequenas coisas das nossas vidas. Preocupado com as pequenas coisas, como está preocupado com as grandes coisas. Não é só grandes feitos que você faz que deixa Deus contente, como se Deus pudesse ficar contente ou triste. Deus não é movido por sentimentos. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas se você pensar que Deus ficará feliz porque alguém se arrependeu, você estará dizendo que Deus é levado por emoções como nós, como se ele não soubesse que aquele pecador iria se arrepender. Ele é onisciente, ele sabe do fim desde o começo. Então você nunca vai surpreender a seu papai, porque ele já sabe seus passos, ele já sabe qual é o seu caminho. Mas ele está atento às nossas atitudes, grandes ou pequenas, as grandes e as pequenas atitudes. E foi isto que nós lemos no culto anterior, neste sermão Espírito de Verdade, onde diz Deus está interessado nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Então nós temos, depois do parágrafo 49, vamos dizer assim, onde nós lemos no outro culto, veja, deixe-me ver onde eu parei aqui. Bem, geralmente você vê alguém assim, você tem que explicar tudo. Eu li isso aqui no culto passado, não é? No parágrafo 49 ele diz, isto pode confortá-lo, irmão, eu nunca disse que eu estava no céu. Vocês lembram, foi aquela visão sobre os cavalos. Agora, o parágrafo 50 diz, Deus está interessado em tudo, ele está interessado em pequenas coisas que você faz. Pequenas coisas. O que seria grandes coisas? Talvez você pense que pregar o evangelho é fazer uma grande obra. William Brandt disse, eu prefiro viver um sermão do que pregar 1000. Então quem estará fazendo grandes ou pequenas? Então pequeninas coisas que você faz, como pegar uma borboleta dentro de casa e soltá-la lá fora, não deixar ela se machucar, isso é pequeninas coisas. Agora, será que Deus não está preocupado com seus pequenos animais? Ele está. Você não é nem um menino malvado que acha bonito jogar sal nas costas de sapo só para ver ele pular. Não, você não é nem um menino brincalhão que gosta de amarrar gatos pelo rabo e pendurar nas árvores só para ver ele ficar lá miando. Isso é coisa de menino, né? Então entenda que as pequenas coisas que você faz, para que tanto os filhos de Deus quanto toda a sua criação caminhem bem, você estará fazendo a vontade de Deus. O que nós lemos no culto passado, onde Jesus diz assim, você não está olhando para as aves do céu, para os lírios dos campos, eles não semeiam, não
plantam, não colhem, não estão preocupados em juntar em celeiro para comer, e vosso Pai Celestial cuide de suas necessidades. Agora, se o Papai Celestial, o Criador de tudo, toma conta de tudo isto, mantém tudo sob controle, por que não cuidará de vocês? Por que não cuidaria dos seus filhos? Então Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, primeira coisa, fazer a vontade de Deus. Mas como é que eu faço a vontade de Deus? Olha o que Deus fez, olha o que Deus criou. William Branham fala sobre as 4 formas de você ver Deus. De você ver Deus no universo, você vê Deus em seu Filho, você vê Deus em sua palavra e você vê Deus em seu povo. Veja, as 4 formas de você ver Deus. Então você vê Deus no universo, na natureza, na criação. Por isso William Branham tratava uma gambá de senhora, de madame. Madame. E quando ele foi orar a Deus, disse: não sei o que está acontecendo. Deus disse: olha, aquele animal tem tantas horas que veio esperando oração, esperando sua oração. Vê? Deus está preocupado sim com as pequenas coisas, porque é obra dele. É obra dele. Claro que ele te deu domínio sobre essas coisas, para você se alimentar, para você comer, para você viver. Vê? Mas você não faz isso apenas, você não mata apenas por matar, você não sai dando estilingada em passarinho apenas para dizer: eu acertei e ele morreu. Isso é coisa para menino. Agora, se nós levarmos isso para o campo espiritual, você ia ver que escacetado, que esbalada a gente leva, quando você leva isso para o lado espiritual. Porque Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino. Então tem muitas coisas que nós agimos e é coisa de criança, dentro do Evangelho. Agimos como criança, com infantilidade, sem maturidade. E já é tempo, pelo tempo de ensinamento que temos nessa mensagem, é tempo de deixarmos de ser meninos e agirmos como pessoas maduras. E Deus está preocupado também com o nosso crescimento. Ele quer que nós cresçamos em graça e conhecimento diante dele. Não é? Pois bem, parágrafo 50. Deus está interessado em tudo. Ele está interessado em pequenas coisas que você faz ou nas grandes coisas que você faz. Ele está interessado em como você toma conta de seu pequeno rebanho. Agora ele falando para os ministros, não é? E claro, se você pega cada pensamento do irmão Branham, você pode levar cada pensamento para dentro da Escritura e ver que ele está citando a palavra de Deus. Quando você lê isto aqui, ele dizendo: olha, ele está interessado em como você toma conta do seu pequeno rebanho. Onde você leva isso para a Escritura? Simples você pensar: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta meus cordeiros. Então, só apacenta cordeiros, só toma conta das ovelhas quem tem amor por Jesus Cristo. E você sabe como é este amor? Ele diz: como vocês dizem que me amam se não faz o que vos mando? Vê? Então primeiro se faz o que Deus manda, então você prova que realmente ama. Então se você ama a Deus por fazer o que Ele manda, o que Ele ordena, então você tomará conta do rebanho de Deus. Não estou falando apenas para pregadores, ministros, seja o que for, porque cada um de nós temos um ministério, cada um de nós temos alguém na família, temos esposa, filhos, amigos. Vê? Então cada um de nós somos pequenos pastores, temos um rebanho de uma pessoa, de 2 pessoas. Você é o pastor da sua casa, e assim sucessivamente. Mas você só poderá fazer isto, tomar conta desse pequeno rebanho, se você amar a Deus. E aí Pedro foi incumbido disso, de fazer esse trabalho. E quando ele deu também instrução sobre isto, ele disse que não fizesse isso por própria ganância, como se fosse o dono da lavoura, como se fosse dono do rebanho, que não fizesse isto por própria ganância ou sendo um ditador sobre o rebanho de Deus. Ok, para você ver que os pensamentos do William Branham estão todos alinhados com as Escrituras. Ou você, outro companheiro, toma conta do seu grande rebanho. Se você toma conta de um pequeno ou do grande, ele está interessado. Nos parágrafos subsequentes, o irmão Branham entra em detalhes sobre a questão da ressurreição do peixinho, que a maioria de vocês conhece. E é claro, eu não necessito ler todas essas páginas, quase 5 ou 6 páginas, que ele entra em detalhes sobre a forma como ele estava pescando com aquele moço que era testemunha de Jeová, creio que o irmão Bancourt, algum deles assim, e pegando pequenos peixinhos para fazer deles isca, não é? E ele se pôs de pé, veio a palavra de Deus a ele, e ele disse que haverá a ressurreição de um pequeno animal.
Então, eles esperaram, e daí a pouco, ou um tempo depois, aquele peixe que foi fisgado, foi tirado das suas guerras, e foi lançado de volta à água, né, bem pequenino, ficou lá boiando, morto. E por um tempo depois, a palavra veio e ele mandou o peixinho voltar a viver. Peixinho, eu te devolvo a vida. Vocês conhecem a história? Deus criou naquele peixe outras pernas, outros pulmõezinhos e tudo, porque o que ele tinha foi arrancado, jogado fora. Deus reconstituiu aquilo para aquele peixinho. Então o Mombrana está mostrando que Deus está preocupado, assim como Ele cuida de uma ressurreição de um morto e devolve a vida, como devolveu daquela criança na Finlândia. Ele devolveu para um pequeno peixinho, um pequeno animalzinho, né? Vamos dizer assim, insignificante, que serviria de isca para os outros animais, mas Ele é um grande Deus, e Ele, como um grande Deus, Ele toma conta das pequenas coisas. Bem? Então isto é o que é verdadeira liderança. Verdadeira liderança. Você não pode ter cuidado apenas com a nota de 100 e cuidar dela para não amassar, para não rasgar. Você vai ter cuidado com a nota de 1, nem existe mais, mas parece que vai voltar a sair, né? Você toma conta da nota de 1, porque tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Essa nota aqui, essa moeda de 1, que bonito. A outra de 5, 10 centavos, você deixa jogado no chão como se tivesse importância. Isso faz parte de uma grande soma. Isso faz parte de uma grande soma. E chega-se um momento, você vai sentir necessidade daquele centavo, porque algumas coisas, ou alguns lugares, você não será perdoado, não passará sem aqueles mínimos centavos. Agora, se você coloca isso na economia de Deus e pensa que somente cumprindo as grandes ordenanças ou as grandes coisas que Deus exige é que você entra no céu, esquecendo as pequenas coisas, não, senhores, é muito fácil você se livrar de uma montanha, mas eu quero ver você escapar do sabugo de milho que alguém joga na estrada e você não escorregar nele. É muito fácil você se livrar de uma grande pedra, mas são as pequenas pedras do caminho que faz você tropeçar, que faz você cair, porque elas não são vistas. Então são as pequenas coisas que achamos que não tem importância, e é aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. Assim como Deus está preocupado com as grandes e as pequenas coisas, devemos ter em mente também que pode ser coisa mínima, mas se é errado, então você procura acertar aquilo. Vê? Porque, como diz, não há mentira grande nem mentira pequena. Mentira é mentira. Não é pecadinho nem pecadão. Se é pecado, é pecado. Se é errado, é errado. Não é grandes erros e pequenos erros. Claro que há pecado que é para a morte, e outros não. Mas me diga, se esse pecado não é para a morte, eu vou praticar. Você poderia ser imbuído desse pensamento, levar isso para adiante e separar pecado que é para a morte? Então, se eu cometer isto, blasfema contra o Espírito Santo, eu estou perdido. Mas este não é blasfêmia, são errinhos aí. E você sabe, a carne é fraca. Vai, segue adiante para ver onde você chega, né? Para você ver onde podemos chegar com nossos comentários. Bem, eu deixando de lado muitas coisas aqui que o Mombrana fala, as histórias que ele conta, e isso depois vocês lerão na mensagem, eu vou pular para o parágrafo 142, onde ele diz: irmãos e irmãs, se todas estas outras visões têm sido perfeitamente corretas, que o Espírito Santo tem mostrado, isto tem que ser o Espírito Santo. Ele está mostrando outra vez aqui, falando sobre vindicação, sobre evidência do Deus Todo-Poderoso na terra, cumprindo isto em seu ministério, porque está escrito no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, se um profeta, um sonhador, sonhar um sonho, isto não se cumprir, então não escute mais a ele, porque Deus não falou com ele. Porém, se isto se cumprir, então aquilo é Deus, não é? Aquilo é Deus. E durante todo o ministério de William Branham, ele chega a desafiar as pessoas, desafiar os noticiários: me mostre uma vez onde foi dito assim diz o Senhor, e isto não aconteceu perfeitamente. Todas as vezes, centenas, milhares de vezes. Isto é vindicação, porque o Deus Todo-Poderoso estava presente realizando aqueles feitos, mostrando que o tempo tinha chegado para o cumprimento destas escrituras. Ele diz: tem que ser o Espírito Santo. A Bíblia diz que se acontecer, então isso é Ele. Então que esperança nós temos? Algum dia vamos deixar esse lugar. Veja esse pensamento do profeta.
Algum dia vamos deixar este lugar. Você diz: ó, quando será? Vamos voltar a ser jovens, homens e mulheres, nunca mais morrer. Não é uma alegria saber disso? Não nos causa um regozijo? Uma esperança em Deus, neste futuro, onde não haverá mais morte, onde não vamos mais envelhecer, onde vamos viver jovens para sempre, com vida eterna, e nunca mais sofrermos, ou chorarmos, ou nos cansarmos. Como é bonito falar sobre isto. E Paulo chegou a dizer que seja consolo, consolai uns aos outros com estas palavras. Sim? Não é assim? Mas pense agora diferente. Neste mesmo sermão, William Branham estava falando que perdeu a sua mamãe. Ele perdeu a sua mãe, pessoa que ele mais admirava no mundo, e conta a pobreza e como ela saía da mesa para poder eles comer. A gororobazinha que ela colocava ali não tinha o suficiente para ela, então ela colocava, fazia de conta que não estava com fome para poder seus filhos comer, né? Então ela tinha partido. Recentemente ele estava falando isso para a igreja, no sermão Espírito de Verdade. Agora veja, quando ele está quase no final do seu sermão, já indo para o final, 3 páginas, já ao final. Eu pulei a metade do sermão, porque ele usa mais esse sermão para falar das caçadas, visões que Deus deu, tudo, coisas que você já leu nos outros sermões. Eu estou pegando apenas as partes que eu sei que podemos usufruir de alguns comentários, né? Bem, veja, quando ele fala sobre isto aqui, levando adiante as palavras de Paulo, para consolar uns aos outros com estas palavras, e isto vem do pensamento que Paulo disse: no momento no abrir e fechar de olho, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, estaremos sempre com o Senhor, né? Aí ele diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Então aqui está irmão Bruna consolando. Mas quando você ouve isto, e ouve isto de bom grado, isto te dá aquela alegria. Eu estarei com Deus, eu estarei com meus irmãos, eu nunca mais sentirei fome, nunca mais sentirei sede, nunca mais sofrerei, não haverá mais lágrima. Bom, pois bem, e que tal quando estamos indo para este lugar e os médicos dizem assim: olha, é melhor você ir para casa, é melhor você ir para sua casa, porque a medicina não dá jeito, só um milagre. Só um milagre. E diz para a família: preparem-se, essa pessoa tem aí no máximo 2 meses de vida, então melhor levar para casa, ficar com a família, porque aqui não dá jeito. E aí, quando chegar esse momento, para mim ou para você, como vamos agir? Ó Senhor, mas glória a Deus, olha que esperança temos, algum dia vamos deixar este lugar, vamos voltar a ser jovens, homens e mulheres, nunca mais morrer. Aleluia, tá, mas para ir para esse lugar de nunca mais morrer, você tem que entregar essa sua vida. E Jesus disse: se você querer viver esta vida aqui em plenitude, querer ter isto aqui como tudo, você vai perder lá. E é aí o teste, porque todos nós temos que passar um último teste. Ele será um teste complicado para cada um de nós, porque até o último instante da nossa morte nós esperamos sempre a vida, sempre estaremos lutando pela vida. Um remedinho para dor de cabeça aqui, um remédio para constipação, um mato ali que serve para isso ou para aquilo, uma cirurgia para lá, um diagnóstico de câncer, sempre está lá lutando. Mas eu venho há tempo já dizendo isso para meus irmãos, sempre falando sobre isso, porque eu preciso também cuidar disso em mim mesmo. Vai chegar um momento que você vai ter que ir, e espero que quando chegar esse tempo você não desfaleça da fé. Eu digo você assim, não, mas em geral, qualquer pessoa que ouvir, que quando chegar esse momento você não desfaleça da sua fé e corra atrás dos apóstolos que tem por aí te prometendo o céu na terra, ou ir pagar promessa de joelho lá na Aparecida, para poder se livrar de uma dor, de uma enfermidade. Você sabe quantos crentes têm vendido sua primogenitura só porque estava atacado pela fome, e disse assim: o que é que me adianta, eu vou morrer mesmo, o que é que me adianta o que é que me adianta isso, o que é que me adianta a primogenitura? Desse jeito eu vou morrer de fome, me dá no teu guisado. É isto que muitos estão fazendo, vendendo a sua primogenitura. Sabe que há um céu para se ganhar e um inferno para se livrar dele, mas rapidamente vende suas almas.
Com facilidade vende suas almas. Vende a primogenitura como fez Esaú. Troca por qualquer coisa. Contanto que me sinta bem, contanto que eu esteja bem, contanto que esteja com saúde. Tá bom. Vai e você até recebe o que você procura, porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abre-se-lhe-á. Mas vamos ver o que é que vai fazer depois com aquilo. Olha, veja bem, se um homem, na qualidade de Zedequias, ou Ezequias, que pôde dizer na cara de Deus, ou na face de Deus, vamos dizer assim, que tinha sido honesto toda a sua mocidade, que tinha sido justo, que tinha vivido de acordo com os mandamentos. Se um homem naquela qualidade, vamos dizer assim, um cristão, viveu uma vida de honestidade, ele disse para Deus: mas eu fiz isto, fiz aquilo outro, não me deixe morrer. E o próprio Deus que diz: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele disse: Senhor, olha, mas eu fui isto, fui aquilo, porque isto. Agora ele disse: ok, eu vou te permitir. Olha, isso era o próprio Deus, que através de um profeta vindicado, depois do profeta ter dado a sentença de morte para ele, não sabemos quantos dias ele tinha. Põe tua casa em ordem que tu vai morrer. Não sei quantos dias ele tinha, mas ele se desesperou. E ele não foi atrás de Aparecido, não foi atrás de Patricista, não foi atrás de Frei Damião, não foi atrás de Santiago, não foi atrás de nenhum desses. Não. Ele recorreu ao próprio Deus. E Deus mandou o seu profeta lá de volta. Volta nos mesmos pés que viesse, vai lá de volta. Diz, faz o que diz. Como assim, Senhor? Diz a ele que ele não vai morrer. Mas eu já fui lá e disse que ele ia morrer. Mas o mesmo que te mandou ir dizendo que ele vai morrer, está dizendo: ele vai viver. Vou dar 15 anos. Não foi? 15 anos. Agora me diga, em 15 anos, ele colocou a casa em ordem? Ele fez as coisas que deveria fazer? Olha a vida dele. E você vê que ele se desviou. Você vê que ele não viveu como ele vivia antes. Antes ele pôde dizer a Deus o quanto que vivia bem diante de Deus. Mas nos 15 anos que Deus deu para ele, talvez ele quis aproveitar a vida, só tem 15 anos mesmo. Não sei se esse homem se perdeu. Não estamos aqui para julgar, mas a sua vida, o seu histórico no final de vida é um exemplo para nós. Agora, se uma pessoa que recebeu a cura dada pelo próprio Deus, através de um profeta vindicado, passou por isto, imagine estes que ficam chorando nos pés desses curandeiros por aí afora. O que eles vão receber? Se os próprios que levam esses altos títulos vão pagar um preço caríssimo, onde Deus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E estes que vão beijar seus pés, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por não compreender as Escrituras. Porque se essas pessoas conhecessem as Escrituras, elas viriam que o ensino daquela pessoa, a doutrina daquele homem ou daquela igreja está errado. Não é bíblico, não é apostólico. E o que você quer? Que benefício você quer de uma pessoa que não está certa com as Escrituras? Que, para começar, nega a Deus e o seu poder. Então qualquer benefício que você adquirir de determinados lugares, determinadas pessoas, ou de determinadas vias secundárias, ou do mercado negro, vamos dizer assim, não pode servir para você. Não queira isso para você. Então você lute pela sua vida até o último instante. Mas quando chegar o momento de você ir, seja como for, seja da forma que for, e esteja preparado, prepare-se para ir. Ou não adiantou nada você dizer: mas que bênção, os vivos serão transformados, olha, nós vamos ter vida eterna. Ok, muito bom quando você está bem, com saúde, esperar por isso. Mas quando chegar o momento do seu corpo enfraquecer, seja você de 70 anos, ou de 10 anos, ou de 20 anos, não importa a idade, coloque na sua cabecinha: pode ser agora a minha vez de ir. Você lembra as visões que William Branham teve, do grande estrondo que ele passou? O grande estrondo, quando ele viu a constelação de anjo e tal e tal. E ele dizia: pode ser a minha morte, pode ser dessa vez que eu me vou. Bem, ele tinha 2 anos depois daquilo ainda para viver, mas ele estava sempre pensando: pode ser a minha partida. Então, quando lhe acontecer alguma coisa assim, ou assado, coloque na cabeça. E quando você orar ou pedir oração, tenha em primeira mão a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque nós não vamos torcer o braço de Deus para Ele mudar a sua vontade a nosso respeito.
Vê? Então, quando você orar por alguém doente, orar por alguma necessidade, coloque em primeiro lugar a vontade dele. Diz: Senhor, cumpra a tua vontade sobre esta pessoa. Porque se é vontade dele fazer, ele fará. Se não for, ele não vai colocar a mão naquilo. E não é por isso que você vai rasgar suas anotações e dizer: Deus não cumpre sua palavra. Como aquele moço, vocês conhecem a história do pregador que orava pelos enfermos, orou por uma mulher e ela morreu. E ele disse: eu não posso acreditar mais nesse Deus porque ele não cumpre sua palavra. Não, você não vai fazer isso. Você já aprendeu tudo sobre isso. Não é mais tempo de ficarmos como criança que se engana com uma balinha ou com um brinquedinho, né? Estamos acima disso. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Estou feliz, diz o profeta. Veja, é preferível saber disto a saber que vou ser presidente do mundo e viver por 1 milhão de anos. É preferível saber que eu estou nas mãos de Deus. Se você está nas mãos de Deus, então é como estiver. Estar na mão de Deus não é estar correndo, gritando por aí afora. Às vezes você está na mão de Deus lá todo entubado. Todo entubado. Se desligar, já era. E aquilo pode ser a mão de Deus sobre você. Deus te levando para casa. De alguma forma você vai. E eu não sei o que é mais preferível. E você não tem preferência de morrer. Não adianta você escolher. Talvez você queira ir de uma forma que ninguém não atrapalhe ninguém, como aconteceu com muitos, como o pai da irmã Lucélia, né? Amanheceu o dia e não desceu para tomar seu café, foi lá e estava morto, ataque fulminante, né? Bem, como você vai? Pode ser assim, não dá trabalho para ninguém, só o chororô depois, mas outros ficam meses e meses nas mãos de pessoas sem paciência para cuidar, viu? E pode ser a mão de Deus, ele tem a forma de te levar. O irmão Branham não queria dar trabalho para ninguém, e queria que fosse para as montanhas, orasse lá, Deus o tomasse. Que bonito isso. Seria uma partida boa para um profeta. Mas querer ser como Moisés? Não, senhor, você não tem o direito de escolher, não. Morreu de uma forma que ele nunca esperaria, ou não gostaria, nunca se fosse para escolher. Quando chegar a nossa vez, Deus saberá como fazê-lo. Vê? Eu estou feliz por saber nesta noite que o mesmo Jesus que fez esta afirmação está aqui depois de 2000 anos, e isso não pode perecer, é eterno. E ele é o mesmo Jesus nesta noite, como ele era no dia em que ele fez esta afirmação, e ele ainda confirmará esta palavra se crermos nela. Amém. Senhor Deus, te agradecemos por tua bondade e por tua misericórdia. Te agradecemos nesta hora pela palavra que o Senhor tem nos concedido, pela libertação que o Senhor tem nos dado, libertação de conceitos, de preconceitos, de interpretações. Obrigado por um profeta que tu nos enviaste para nos falar sobre estas coisas, Senhor. Por mais que falemos aqui, mas se o que falemos está na tua palavra, então isso terá um respaldo do Espírito Santo no entendimento dessas pessoas. Se algo não foi da tua vontade, ou se não foi tua palavra, então o Espírito Santo não vai trabalhar com isso na nossa vida. Mas se for tua palavra, Pai, então isto não ficará apenas neste culto, porque sairemos daqui e o Espírito Santo continuará a trabalhar conosco, em nossa mente, em nosso entendimento, onde a maior batalha está sendo travada bem nesse instante. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor, nossos pecados, nossas atitudes que temos feito e que tem desagradado ao Espírito Santo. Nos ajuda a caminhar sobre a tua vontade. Nos toma pela mão, Senhor. Oramos por essas pessoas aqui presentes, por aqueles que estão nos ouvindo à distância, aqueles irmãos a quem chegar esta gravação, que todos sejam abençoados pela bênção, com a bênção da tua palavra, que liberta, que transforma, que dá vida, a qual é o canal pelo qual o Espírito Santo entra no homem, trabalha no homem. Ó Senhor, ajuda-nos nesta hora, e que no próximo culto que tivermos, que o Senhor parta o pão da vida mais uma vez para nós, e que teus filhos sempre sejam saciados. No nome amoroso de teu Filho Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus os guarde, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês.
E aos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos encerrando nesse instante nossa transmissão ao vivo. Voltando então na próxima sexta-feira, se o Senhor nos permitir, a partir das 19h30. Obrigado pelas orações, obrigado por aqueles que têm ajudado para que esta evangelização seja levada adiante. Muito obrigado, nosso abraço fraternal no nome de Jesus Cristo. Amanhã teremos culto na cidade de Vinhedo. Peço que vocês orem pela reunião que teremos ali com os irmãos. Não tem a disposição? Deus abençoe. Não tem mais algumas? Veja lá dentro, acabou? Tem lá, irmão? Tem mais algumas aí? Então, peraí, irmão, tem mais algumas aqui? Minha vida aqui foi rápida, porque... Sim, não deu tempo de preparar algum material para o irmão levar? Aí...